E para quem está chegando pela primeira vez, estamos fazendo o estudo desse livro, Uma Vida com Propósitos. E nós já passamos por alguns ciclos. O livro é uma jornada de 40 dias e nós passamos pelo primeiro ciclo, que é uma sequência de 7 capítulos, onde nós estudamos a respeito do que a gente está fazendo aqui nessa terra. E nesses primeiros 7 dias nós falamos sobre o propósito de Deus em nossa vida, no que tange ao que pode acontecer na nossa vida num período de 40 dias. E estudamos alguns personagens da Bíblia que tiveram algumas experiências com Deus e com 40 dias deram uma guinada, uma transformação na vida deles. A gente refletiu que nós não somos um acidente, que Deus preparou tudo, planejou tudo, quem seria meu pai, quem seria minha mãe, onde eu nasceria, como seria as minhas características de personalidade, a minha aparência física, tudo isso a gente estudou, que não foi nada por acaso, mas tudo um plano e projeto de Deus. A gente estudou que fomos criados para sermos de alguma forma eternos e por conta disso a gente entendeu que a vida é uma atribuição temporária e que a razão de tudo é glorificarmos a Deus, darmos glórias a Deus. E como a gente faz isso? Confiando nele, amando a ele, amando as pessoas, entendendo que nada na nossa vida acontece por acaso. E aí a gente venceu o primeiro ciclo de 7 dias. Depois entramos no segundo ciclo de 7 dias, refletindo sobre o planejamento de Deus para a nossa vida. E a gente mergulhou sobre um conteúdo que fala que fomos planejados para, de alguma forma, agradarmos a Deus. E a gente entendeu que o que é que faz Deus sorrir? A gente aprendeu que a gente consegue colocar um sorriso no rosto de Deus quando nós agradamos a Ele, quando nós colocamos Ele em primeiro lugar, quando nós honramos as pessoas e quando nós também usamos os nossos talentos e as nossas habilidades que Ele nos deu. Ele se alegra com isso. A gente entendeu que é muito importante nos tornarmos amigos de Deus, porque Jesus quer ser o nosso melhor amigo. Ele tem muita disposição em se tornar o nosso amigo e só depende de nós. E para vivermos a experiência dessa amizade com Jesus, precisamos dedicar uma entrega para Ele, desenvolver uma amizade com Deus. E nessa amizade precisa ter um diálogo. E como funciona esse diálogo? Toda vez que eu oro, eu estou conversando com Deus, eu estou falando com Deus. E toda vez que eu leio a palavra de Deus, Deus fala comigo. Então, para existir esse relacionamento, é preciso o momento que eu falo e o momento que eu escuto. Então isso fortalece uma amizade, onde existe esse diálogo. Então quem quer aprofundar uma amizade com Deus precisa desenvolver esse diálogo de falar e de também escutar a voz de Deus. A gente aprendeu como desenvolver essa amizade com Deus. A gente entendeu que em alguns momentos da nossa vida nós sentimos Deus distante. E quando a gente sente Ele distante, é porque a gente precisa daquele tempo, a gente precisa daquele momento, a gente precisa, de fato, amadurecer a nossa fé. E nos momentos mais difíceis da nossa vida, é justamente o momento em que nós sentimos como se Deus estivesse distante de nós. E mesmo ele distante, mesmo a sensação que temos de que Ele está distante, Ele ainda assim, Ele está perto. E a gente entendeu que mesmo que não estejamos sentindo a presença de Deus em algum momento da nossa vida, não significa que Ele não está. Significa que Ele está, mesmo que não sintamos a sua presença. Foi o segundo ciclo de 7 dias. E aí entramos no terceiro ciclo de 7 dias. A gente está no terceiro ciclo agora. E aí, no início, a gente entendeu que fomos formados para fazer parte da família de Deus. E a gente entendeu um convite lindo que Deus nos fez. Observe, né? No início, a gente entendeu o poder e a força de sermos amigos de Deus. E agora, nesse terceiro ciclo de 7 dias, a gente entende que Deus... Parece que deu uma pequena queda aqui na internet. A última frase que eu falei foi: Deus, Ele quer mais do que somente a nossa amizade. Ele quer nos receber como seus filhos.
e a gente entendeu a importância de compormos a família de Deus como filhos e recebermos a paternidade de Deus, entender Deus como nosso Pai e nos tornarmos como filhos dignos da herança e de tudo que Jesus tem direito, nós também temos direito. Nós estudamos sobre o que realmente importa, e quando a gente falou sobre o que realmente importa, a gente entendeu que a essência de tudo, a grande essência, a essência principal de tudo é amarmos as pessoas, amarmos as pessoas. E a gente viu uma oração linda que dizia mais ou menos assim: ao acordar, você a se ajoelhar ou sentar na beirada da sua cama e dizer: Deus, se eu não conseguir realizar nada no dia de hoje, que pelo menos eu cumpra 2 coisas na minha vida. A primeira é que eu ame ao Senhor, e a segunda é que eu consiga amar as pessoas. E a gente entendeu que o nosso propósito de vida precisa estar associado a pessoas, porque Deus quer e Deus gosta de relacionamentos. A gente falou sobre um lugar a qual pertencer, a importância da gente pertencer a um lugar, da gente se relacionar com pessoas, se relacionar bem e se aproximar de pessoas que, assim como eu, decidiram dedicar um tempo para estudar mais a respeito da vida de Jesus, as experiências com Jesus, a intimidade com Jesus. A gente também entendeu ontem sobre a importância dos relacionamentos com o tema cultivando a comunidade. A importância desse cultivo, de você andar no meio de pessoas, de você se relacionar com pessoas, de você poder ajudar pessoas, dando incentivo, orando, corrigindo e também perdoando e sendo perdoado. E só faltam 2 capítulos para nós fecharmos esse 3º ciclo, onde o foco são pessoas. Pessoas que a gente precisa se relacionar nessa família que Deus nos convidou para sermos filhos. E aí, ontem a gente aprendeu como cultivar essa comunidade. Hoje a gente vai aprender. Ontem a gente aprendeu como ter uma vida comum e hoje a gente vai aprender a cultivar essa comunidade. E amanhã a gente vai aprender como restaurar a comunidade e como proteger essa comunidade. A importância da gente estabelecer esse tipo de relacionamento com pessoas que de alguma forma vão nos fazer crescer e de alguma forma nós vamos ajudar essas pessoas a crescerem, a se desenvolverem, a voarem alto. Então o tema de hoje é o dia 19, o tema é cultivando a comunidade. E aí, não basta você pertencer a uma comunidade ou você conseguir se associar a uma comunidade. Imagina, não basta você se aproximar de pessoas, conquistar a amizade dessas pessoas. Você precisa cultivar. Existe um trabalho de continuidade, de entrega. E aí eu me lembro, esses dias de isolamento social, que a minha filha teve o desejo de plantar aquele grãozinho do feijão. Quantos já fizeram essa experiência com seus filhos, ou talvez na escola, não é? Então aí minha filha pegou um copinho, colocou o feijãozinho com algodão, a água, e ficamos na expectativa daquela sementinha de feijão brotar, aquela plantinha. E ela ficou ansiosa logo no primeiro dia, eu olhava toda hora, e mãe, nada. Só que demora um pouquinho, né? Você pega pra mim, Rô? Por favor? Demora um pouquinho, né, gente? Não é da noite pro dia, não é qualquer hora. Precisa de um cultivo. E aí ela ficava olhando e nada acontecia. Aí eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, todo dia a gente coloca uma gotinha de água nesse algodãozinho e a gente espera. A gente precisa ter um cultivo para que aquele grão possa crescer, possa se desenvolver. E na nossa vida, às vezes, a gente tem muita ansiedade, a gente quer que as coisas aconteçam rápido. A gente ingressa num grupo de pessoas, a gente investe num relacionamento, numa amizade, e diz assim, eu vou ficar aqui, eu quero que logo me tornar o melhor amigo, eu quero logo ter suporte, eu quero logo ter apoio, eu quero logo ter incentivo. E não é tão simples assim, é necessário um cultivo. E aí, com toda essa experiência que eu fiz com minha filha, esperamos um dia, esperamos 2, esperamos 3, e de novo a conexão. Tô perdendo a conexão hoje, não sei porquê, tá repreendido, em nome de Jesus, a gente vai fazer esse negócio hoje. E aí a gente esperou
uns diazinhos, e aí a plantinha começou a crescer, a crescer, a crescer, e olha como tá a nossa sementinha, gente. Olha que linda! Ó, ela cresceu um bocado, gente, gerou, ó, 3, eu não sei nem como é que chama aqui, 3 raminhos. E hoje, mas para ter gerado esses 3 raminhos, e também, ó, brotou uma raiz, olha. E para ter chegado a esse nível, existiu um preço. E qual foi o preço? O preço da espera. O preço da espera. E hoje, nesse capítulo, o foco que a gente vai tratar é como cultivar essa comunidade. Então a gente falou ontem, é importante que você pertença a uma comunidade, é importante que você faça parte de relacionamentos com pessoas que você confie, que você ame, que amem a Deus, que te ajudem a estar mais perto de Deus. E hoje a gente vai falar sobre como cultivar essa comunidade que foi conquistada. E aqui começa dizendo o seguinte: eu vou falar alguns pontos que uma comunidade, para ser cultivada, precisa ter. O primeiro ponto, e aí quem tá ligado comigo já pode ir anotando aí, comentando aqui na live, anotando no seu caderno, tá? Para que você tenha isso para sua vida. Para cultivar uma comunidade, o primeiro ponto que é exigido é comprometimento. Se você quer cultivar uma comunidade, se você quer cultivar um relacionamento, se você quer cultivar comunhão com o outro, a primeira coisa que você precisa investir é em comprometimento, tá? Então, escreve aí alguém para mim, por gentileza, escreve aí. Comunidade exige comprometimento. E aí vem, ó, somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre as pessoas. Mas ele processa isso através das escolhas e compromissos que fazemos. Paulo trata dessa dupla responsabilidade, escolha e compromissos, da seguinte maneira. Ele diz assim: vocês estão unidos na paz por meio do Espírito de Deus. Esforcem-se, portanto, para continuar unidos dessa maneira. Então, não é só uma ação de Deus, não é só uma ação de Deus. Às vezes você conhece alguém e fala assim: nossa, essa pessoa é um presente na minha vida, essa pessoa, que incrível, como Deus foi bom em ter me dado essa pessoa. E para você continuar tendo essa pessoa na sua vida, esse relacionamento na sua vida, você precisa se comprometer com ela. Não é só uma ação de Deus, é uma ação também sua. Por isso ele fala: esforcem-se, esforcem-se. Porque no início de qualquer relacionamento a gente vê muitas flores, mas com o passar do tempo a gente começa a acessar os espinhos. A gente começa a acessar as debilidades, as fraquezas, e é nesse momento que o nosso amor é provado. Que realmente a gente vai ser provado para ver se de fato é um relacionamento instituído numa comunhão de família. E a gente está falando de que família? Da família espiritual, a família de Deus. A família que Deus nos estabeleceu. Agora observe isso. Infelizmente, muitas pessoas crescem em famílias com relacionamentos perniciosos. Então, carecem das habilidades relacionais necessárias para uma verdadeira comunhão. Então, tem muita gente que cresce num lar onde não há comunhão, onde não há paz, onde não há cumplicidade. Muitos lares que são estabelecidos na briga, na contenda, na disputa. E como essa pessoa vai estar preparada para lidar comigo e com você? Então é muito importante que entendamos que cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada e precisamos entender qual o contexto do outro e nos esforçar para nos adaptar ao contexto do outro e ajudarmos ao outro. É nas nossas diferenças que a gente vai se completar. É nas nossas diferenças que a gente vai se ajudar. Então, o primeiro ponto é comprometimento. É você dizer assim: olha, eu estou comprometido com esse relacionamento, com essa comunidade, com essas pessoas. Eu estou comprometido e eu estou disposto a investir
investir o meu tempo e a minha atenção em prol desse relacionamento. E qual o segundo ponto, Zandra? O segundo ponto, quem está anotando, escreve aí. Formar uma comunidade exige sinceridade. Sinceridade é o segundo ponto. Você terá uma grande dedicação a falar a verdade, de forma carinhosa, mesmo quando preferir passar por cima de um problema ou desconsiderar um assunto. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio, enquanto os outros à sua volta prejudicam a si próprios ou aos outros com alguma prática pecaminosa, mas essa não é uma atitude de amor tomada. O que o autor vem nos trazer a respeito de sinceridade? Muitas vezes nós vemos algo acontecendo no meio da comunidade, no meio do relacionamento, daquelas pessoas que a gente está caminhando e que você vê que está sendo injusto. E muitas vezes é cômodo da nossa parte fazer de conta que não está vendo nada, que não está percebendo nada. Às vezes você vê que está assim acontecendo ali uma acepção de pessoas. Às vezes você percebe que está assim acontecendo um tratamento diferente, um olhar diferente, um agir diferente, um favoritismo. Você percebe e muitas vezes você prefere ficar em silêncio. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja sincero. É que você coloque, olha, eu percebo desse jeito, isso aqui a gente precisa ajustar, porque a vontade de Deus é que sejamos todos como órgãos. Lembra? Órgãos conectados num só corpo. Então eu não posso tratar um órgão melhor do que o outro, ou favorecer alguém mais do que a outra, porque o corpo todo precisa estar alinhado num só propósito, e esse propósito se chama Jesus, se chama Deus. Poucas pessoas podem contar com alguém que as ame suficiente para dizer-lhes a verdade. Então, continuem em caminhos de autodestruição. Nós, frequentemente, sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Eu lembro que eu estava conversando com uma amiga e aí ela falou para mim assim, Zandra, nossa amiga tá precisando emagrecer, ela tá bem gordinha e ela tá precisando emagrecer. E eu não tinha visto, né, essa amiga há um tempo e aí encontrei essa amiga nossa, eu percebi que de fato ela tinha engordado rápido, em pouco tempo. E aí ela chegou pra gente, conversando com a gente, fez, gente, eu dei uma engordada segura nos últimos dias. E aquela amiga que tinha me dito, que percebeu que ela estava gordinha, ela fez um comentário mais ou menos assim, que nada, menina, você tá ótima, você tá maravilhosa, que nada. E naquela hora que eu tinha presenciado, poucos minutos antes, ela tinha me dito, se prepare que você vai ver como ela mudou, como ela ganhou peso nos últimos dias. E aí, na hora, eu senti, poxa, isso não foi legal, não foi sincero. Zandra, então ela tinha que chegar e dizer, você tá demais, viu? Engordou mesmo. Não é a sinceridade, as pessoas confundem muito a respeito de sinceridade e verdade. Existe aí uma grande diferença entre uma e outra. Ser sincero não significa que você precisa ser duro. Você pode ser sincero e falar a verdade. As duas caminham juntos. Só que tem gente que prefere mentir do que ser sincero. Mas você pode alinhar a sinceridade com a verdade. Zandra, como falar numa situação como essa? A pessoa já tá triste e falou assim, poxa, mas eu ganhei tanto peso, eu não sei como é que eu vou perder nesses dias e tal. Aí eu falei, eu conversei com aquela pessoa depois, eu falei, você poderia chegar e dizer assim, menina, nos últimos dias aí, muita gente engordou mesmo, muita gente ganhou peso, mas você é determinada. Ore, faça uma dieta e se ajude e você vai conseguir, amiga. Eu sou mais você, tô do seu lado, viu? Vamos lá, tamo junto. Seria melhor do que você chegar e dizer assim, você tá maravilhosa, que é isso, é impressão. Entende? Então, o primeiro ponto que a gente falou é o quê? O primeiro ponto é comprometimento com o outro, é você se esforçar pelo outro, é você ajudar o outro, é você estar do lado do outro. E o segundo ponto é o quê? É sinceridade, porque se a gente está falando de um relacionamento
verdadeiro. Lembra que a gente falou ontem sobre uma comunhão verdadeira? Então, se é uma comunhão verdadeira, não adianta a gente ficar mentindo. Porque se você mentir, você não está sendo honesto com seu irmão ou com seu amigo. Você pode falar a verdade sem ofender. Então, qual o melhor caminho, Zandra, para falar a verdade sem machucar o outro? Pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria a Deus. A gente aprendeu nos últimos dias, nos últimos 18 dias aí que a gente está nessa caminhada, que nós podemos falar com Deus o tempo inteiro, todo o tempo. Eu sempre faço isso na minha vida, gente. Antes de abrir a boca, eu falo, Deus, coloca nos meus lábios as palavras certas. Às vezes eu vou conduzir uma reunião, vou fazer uma palestra, vou dar uma aula, vou conduzir uma live, eu falo, Deus, coloca dentro de mim as palavras que o Senhor quer que eu use. Senhor, me lembra os exemplos que o Senhor quer que eu use. Senhor, me dá as estratégias que o Senhor quer que eu use. E Ele me ajuda. E Ele não me ama mais do que ama você. Ele nos ama igual, independente das suas decisões, independente das suas ações. O amor de Deus para comigo e para com você é o mesmo. Então, nesse momento que precisamos usar a sinceridade, precisamos pedir a Deus sabedoria. Mas eu tenho um grande amigo que ele sempre fala isso. Eu prefiro a verdade que dói do que a mentira que acaricia. Então vamos ser sinceros, usar a verdade. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Sempre seja sincero, sempre seja sincero. Isso agrada o coração de Deus. Você pode usar as palavras certas para essa sinceridade chegar e ajudar o seu irmão, e ajudar a sua irmã, e ajudar o outro. Qual o terceiro ponto, Zandra, que precisamos para desenvolver uma amizade ou um relacionamento verdadeiro, consolidado? O terceiro ponto é: formar uma comunidade exige humildade. A terceira palavra é humildade. E para quem chegou depois aí, a primeira palavra, comprometimento, a segunda, sinceridade, e a terceira palavra é humildade. O orgulho ergue muros entre as pessoas. A humilde ergue pontes. Olha que forte, gente. Que frase linda do autor. Que frase linda. Eu vou repetir. O orgulho ergue muros, mas a humildade ergue pontes. A humildade é o perfume que acalma e suaviza as relações. É por isso que a Bíblia diz: sejam todos humildes uns para com os outros. A vestimenta adequada para a comunhão é uma postura humilde. Então Deus se agrada da humildade, Deus se agrada. E a gente tem uma evidência, um exemplo lindo de Jesus. Jesus foi a pessoa mais humilde que existiu nessa terra. E como Deus se agrada da humildade. Eu sempre faço essa oração a Deus, eu sempre falo: Deus, eu tenho sonhos grandes, gente, eu tenho sonhos grandes. E Deus sabe dos meus sonhos grandes. E eu sempre falo a Ele: Deus, eu quero conquistar todas essas questões, todos esses pontos que eu sonho e que eu sei que são grandes. Mas eu te peço uma coisa, Deus, que eu nunca e que eu jamais perca a minha humildade. Porque eu quero ser sempre como Jesus foi. E Jesus sempre foi humilde, simples. E essa é a essência. Essa não é uma essência só para os melhores, para os destacados, para os mais santos, não. Essa é uma essência que Deus deixou para mim e para você. Para mim e para você. Então todos nós que queremos ter um relacionamento firmado e verdadeiro, precisamos ser comprometidos, sermos sinceros e agirmos com humildade. A humildade alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que no momento em que somos arrogantes, vivemos em oposição a Deus. Essa é uma maneira tola e perigosa de viver. Olha que coisa incrível, gente. A arrogância é uma oposição a Deus. Então, toda vez que eu me sinto arrogante, presunçoso, superior, naquele momento eu estou agindo em oposição a Deus. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras.
Como? O autor compartilha algumas coisas aqui conosco. Olha que lindo, gente. Primeiro, admitindo suas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando aberto para receber correções, instruções, quando alguém vem para te corrigir, para te dar um direcionamento. Quando a gente dá evidência a quem merece a evidência, quando a gente exalta alguém, reconhece que alguém é melhor, que alguém sabe mais, que alguém tem mais conhecimento do que nós, que alguém está assim à nossa frente. Deus se agrada disso. Eu tive uma experiência bem interessante, eu não sei quantos de vocês sabem disso. Teve um evento aqui em Salvador no ano passado que trouxe o filósofo Leandro Carnal aqui em Salvador. E ele é um filósofo que eu admiro muito, alguns pontos que ele traz, e eu fiquei interessada, falei, nossa, ele vai estar aqui em Salvador, então eu quero ir para esse evento. Eu quero ir para esse evento, sim. E aí fui pesquisar para já efetivar a minha inscrição e poder fazer parte desse evento, um evento grande na área de gestão, na área de administração. E aí eu fui, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Efetivar minha inscrição. Fui lá, me inscrevi. Falei, massa, já comprei meu ingresso, tá garantido. No dia do evento vou lá escutar esse palestrante. Como eu sou uma treinadora de palestrante, gente, quanto mais palestras eu assisto, mais aprendo com os erros deles e também com os acertos. E assim eu tenho mais bagagem para compartilhar com meus alunos. E aí eu me inscrevi e fiquei preparada para ir para esse grande evento, né? Um evento para mais ou menos 1000 pessoas e tal. E pouco tempo depois, Deus me surpreendeu com um presente. E qual foi esse presente? Eu fui convidada para ser uma das palestrantes junto com o Leandro Carnal, nesse mesmo evento, nesse mesmo dia. Olha que honra. E aí meu Deus, que bênção. Olha, eu ia lá para assistir e Deus me chamou para palestrar. Olha que coisa incrível, Deus é maravilhoso. Agradeci muito ao Senhor e preparei uma palestra melhor que eu pude fazer, fiz aquela palestra lá, foi uma experiência muito especial. E no final da minha palestra, muitas pessoas me procuram para fazer os cursos de oratória comigo, para aprender a se comunicar melhor e tal. E aí no final da minha palestra eu coloquei o seguinte, eu falei, gente, muitas pessoas querem aprender o segredo da oratória. Muitas pessoas querem subir para os palcos da vida. Muitas pessoas querem chegar aqui, mas para chegar aqui no palco existe um processo, existe uma caminhada, existe uma jornada, que é onde nós estamos agora, numa jornada de 40 dias. Tem muita gente que já quer alcançar o que você só pode alcançar ao final dos 40 dias, então tenha paciência. E aí eu compartilhei isso com eles e o meu último slide, eu coloquei lá para eles a foto do meu ingresso, da minha inscrição. E falei assim para eles, olha, muitos de vocês desejam estar aqui palestrando um dia. E eu também desejei assim. E para ser mais sincera, eu me inscrevi nesse lugar, nesse evento, para estar sentado aí do seu lado. Mas o plano de Deus para minha vida foi diferente. E eu recebi um convite para estar aqui no palco. E por que eu estou compartilhando o meu ingresso aqui para vocês? Aí marquei lá a data que eu comprei, o horário que eu comprei, os comprovantes de minha inscrição. Eu deixei lá num telão bem grande e falei assim, isso aqui é uma evidência de que a minha inscrição estava efetivada para estar sentada aí ao lado de vocês. Mas eu trago essa evidência para mostrar para vocês que do mesmo jeito que eu poderia estar sentada aí ao lado de vocês, eu recebi de Deus uma oportunidade de estar aqui no palco. E assim pode acontecer na sua vida. Talvez num próximo ano, ou num próximo grande evento, ou não sei quanto tempo, você terá a honra de estar no palco. Mas lembre-se que para acessar qualquer palco na sua vida, antes de você subir ao palco, você precisa antes sentar nas cadeiras do aprendizado. E isso eu aprendi com Jesus. Isso se chama humildade.
Humildade. No dia que você achar que você é superior demais, que você não precisa mais sentar nas cadeiras, sentar nos auditórios para aprender algo com alguém, tenha certeza que você parou de aprender, que a sua humildade foi abalada, que talvez você esteja mais soberbo. E quando você está soberbo e vaidoso, você age em oposição ao plano que Deus tem para sua vida. Então se alimente de humildade, se alimente de humildade. E às vezes eu fico me perguntando sobre essa experiência a Deus. Será que se eu não tivesse inscrita nesse evento para ser uma aluna, para aprender, o Senhor me colocaria naquele palco? Então às vezes Deus quer nos testar, Deus quer nos colocar ali como alunos, como alunas. Para quê? Para Ele nos forjar. Para Ele nos forjar. Então, quando a gente fala de relacionamento, você precisa agir com humildade para com as pessoas que você se relaciona. Humildade, Deus se agrada. Deus se agrada disso. Então, compromisso, sinceridade e humildade. E tenha certeza que esse Deus que vê você agindo com humildade há de honrar a sua vida. Você há de receber uma recompensa de Deus. O quarto ponto, formar uma comunidade exige cortesia. O quarto ponto se chama cortesia. Anota aí, tá? Quem tá aí com o seu caderno, ou quem tá aí registrando aqui com a gente na nossa live, escreve isso aí. Somos corteses quando respeitamos nossas diferenças e somos cuidadosos com os sentimentos uns dos outros e pacientes com as pessoas que nos irritam. Gente, não tem coisa mais linda do que a cortesia. É de se admirar. Agrada o coração de Deus. Alegra o coração de Deus. Eu tive uma experiência um dia, uma empresa que eu trabalhei, e eu fiz um movimento no ambiente de trabalho. Então, na sala de trabalho trabalhavam mais ou menos 6 ou 7 pessoas na mesma sala, e aí eu fiz uma atividade dentro da sala que fez um barulho, né? Muita gente entrou e acabou fazendo um barulho e incomodou as minhas colegas de cadeira, né? Que estavam ali, cada uma na sua carteira, fazendo o seu trabalho, e aquelas pessoas que eu convidei para irem lá para aquela reunião acabaram fazendo um barulho, não é? E acabou incomodando a sala. E eu estava inocente, não percebi o incômodo. Eu achei que estava tranquilo, não estava incomodando. Mas uma pessoa da sala que trabalhava com a gente, ela ficou muito irritada, muito irritada. E aí ela saiu da sala, bateu a porta, foi para um outro setor e ligou para o telefone da minha mesa, a mesa que eu trabalhava. Aí o telefone começou a tocar, estava na reunião, fui lá, atendi o telefone. Quando eu atendi, a pessoa xingou na ligação. Falou, que negócio é esse? Esse negócio é um nome, tá, gente? É um nome, é um xingamento. Que negócio é esse que você tá fazendo aqui na sala? Que negócio é esse? Está atrapalhando a produtividade de todos, está atrapalhando, fazendo zoada. Resolva esse negócio. E várias vezes ela falava um xingamento pra mim, imediatamente. Todo mundo tem que trabalhar. Naquela hora minha ficha caiu, eu entendi que eu tinha cometido um erro, né? Que não era para ter marcado a reunião naquele lugar, tinha que ser em outro lugar e tal. Na hora minha ficha caiu, eu falei, poxa, desculpa. Mas a pessoa, eu acho que nem conseguiu ouvir, né? E aí, eu desliguei o telefone, mas chocada. Porque quando a gente tem, como eu falei para vocês, eu cresci num lar regado de referências e Jesus como modelo. Eu não tô falando a vocês que eu sou perfeita, não. Eu erro um bocado. Eu estou em processo de cura, em processo de transformação, em processo de aprendizado. Eu erro muito, gente, muito. Mas eu aprendi uma coisa com os meus pais, que é honrar as pessoas, respeitar as pessoas. Dificilmente eu teria uma atitude dessa. E aí eu fiquei muito chocada com aquela atitude. A colega voltou para a sala, sentou, começou a usar o computador e batendo forte no teclado, parecendo que ia quebrar o teclado do computador. Tac, 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 tac. Eu vi que ela estava muito irritada, eu rapidamente tentei finalizar aquela reunião para já voltar ao ambiente original. E aí o que aconteceu, gente?
eu pedi a Deus sabedoria para eu ser cortês, porque se eu fosse naquela mesma hora, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, eu ia chegar na pessoa e dizer: vem cá, quem é você? Como é que você chega para mim? Me desrespeita, me xinga, me trata daquele jeito. Olha, eu exijo que você me respeite. Os meus pais não me tratam assim, a minha família não me trata assim. Eu exijo que você me respeite. Essa seria a atitude. Inclusive era isso que meu coração estava vibrando e desejando, era dar um grito também, revidar da mesma forma. Mas aí eu falei: não é o tempo, não é o tempo. Isso não vai agradar a Deus, eu preciso ser cortês, porque eu tenho um nome maior do que o meu a zelar, que é o nome de Jesus na minha vida. Aí eu esperei um dia, esperei 2 dias, esperei 3 dias. E no terceiro dia, que o meu coração, a minha alma, o meu espírito estava mais preparado para ser cortês, eu esperei o momento certo, onde eu fiquei sozinha com aquela pessoa. Todas as pessoas saíram, só tinha eu e ela. E eu falei: Espírito Santo, é agora. Então coloca as palavras certas na minha boca. E aí, quando eu fui conversar com essa pessoa, a primeira coisa que eu falei assim: olha, eu fiquei tão surpresa, eu queria saber se está acontecendo alguma coisa com você, se você está passando por algum problema, alguma dificuldade, porque eu tenho certeza que pela forma que você é, a educação que você tem, a grande profissional que você é, que aquela sua atitude foi uma atitude fruto de outra situação, mas não daquela situação que aconteceu. Em primeiro lugar, eu quero te pedir desculpa pelo barulho, né, que de alguma forma incomodou, quero te pedir perdão sobre isso, mas queria colocar para você como que eu fiquei surpresa pela sua atitude, porque eu vi que você agiu de uma forma incoerente com quem você é, seu xingamento, seu grito no telefone, eu fiquei tão assustada. Eu queria te dizer o seguinte: eu me coloco disponível para ajudar você. Se você estiver passando por alguma dificuldade, por alguma luta na sua vida, algo que talvez eu não saiba, e se de alguma forma eu puder te ajudar, eu quero me colocar disponível para ajudar você. Gente, aquela pessoa não tinha nada para me dizer mais. Nada. A pessoa ficou totalmente... Primeiro porque talvez ela tenha ficado surpreendida, porque já que eu não agi no primeiro dia, no momento, na hora, talvez eu não me posicionasse, mas era necessário me posicionar. Até porque Deus não se agrada que sejamos falsos. Se eu agisse como se nada tivesse acontecido, eu estava sendo falsa. Mas eu precisava agir de sinceridade e me posicionar para que aquilo ali não se repetisse mais vezes. Mas eu usei da estratégia que Deus me deu, chamado cordialidade. Cordialidade. E o que acontece quando somos corteses, quando somos educados? Você tende a constranger o outro que quer de alguma forma te machucar, que quer te ferir, que quer ser mal educado com você. Então, normalmente, se você der um grito, você vai receber de volta o quê? Grito. Mas se você dá uma flor, essa pessoa pode até pegar essa flor e jogar no lixo. Mas dificilmente ela vai responder aquela flor com um grito. E se ela responder com um grito, ainda assim, seja cortês. Seja cortês, porque isso agrada o coração de Deus. O quinto ponto em relação a estabelecermos esse relacionamento de verdadeiro, uma comunidade verdadeira, onde é instituída pelo comprometimento, pela sinceridade, pela humildade e pela cortesia. Qual é o quinto ponto, Zandra? O quinto ponto é: formar uma comunidade exige sigilo. Sigilo. Quer dizer, Zandra, que Deus gosta de sigilo? Sim. E muitas vezes Ele é a melhor opção. É a melhor opção. Somente em um ambiente seguro, onde houver um acolhimento carinhoso e sigilo confiável, as pessoas se abrirão e compartilharão suas maiores mágoas, suas maiores necessidades, seus maiores erros. As pessoas só confiarão para abrir o coração delas, onde ela souber que existe ali
uma maturidade para alguém escutar a respeito de algum erro dela, de alguma falha dela, de alguma dificuldade dela e ainda assim manter sigilo, manter um segredo. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto seu irmão ou sua irmã peca, erra copiosamente. Não. Sigilo significa saber o que aquilo que foi comentado ficará restrito àquelas pessoas. E aquele grupo vai fazer o quê? Diante daquela situação, diante daquele cenário, orar e ajudar aquela pessoa. Orar e ajudar. E o que a gente mais encontra em muitos grupos que não são grupos verdadeiros, não são uma comunidade sincera, verdadeira, a gente encontra algo totalmente contrário ao sigilo, que é o que chamamos de quê? Fofoca. Fofoca. Deus detesta a fofoca. Principalmente quando é maldosamente disfarçada como um pedido de oração a favor de alguém. Tem gente que descobre algo da outra pessoa, fica tão agoniada para contar ao outro, para espalhar aquela notícia. E normalmente é algo que vai gerar uma vergonha para o outro, né? E aí fica ansioso, olha, vou te contar uma coisa, mas só vou te contar mesmo para você orar, que essa pessoa precisa de oração. Então vou te contar, fica aqui entre nós, e na realidade não é. O objetivo, o coração daquela pessoa não está pulsando pela oração do outro, mas para contar ao outro a respeito de algo que não lhe cabe. Deus diz, os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Então toda vez que alguém te chamar para contar uma fofoca, que alguém te chamar para contar uma historinha de alguém, para contar algo de alguém e falar assim, olha, vou te contar algo, mas ninguém pode saber, cuidado. Cuidado. Porque pode ser que após você escutar isso que você vai ouvir, você se separe de grandes pessoas, de grandes amigos, de alguém que pode ter cometido um erro e não teve a oportunidade de se arrepender e se alinhar junto com você. Ao contrário, foi vítima de uma fofoca que acabou rompendo uma aliança, rompendo um relacionamento, rompendo ali uma amizade. A fofoca sempre causa mágoa e discórdia, e isso destrói qualquer amizade. Deus é claro quando nos orienta a advertir os que causam dissensão, separação. Eles podem se enfurecer e deixar seu grupo, deixar esse relacionamento, deixar talvez essa igreja, esse meio que você habita e querer ir embora. Mas é mais importante que fiquem as pessoas que são comprometidas, que são sinceras, que são humildes, que são corteses e que guardam sigilo, do que você ter no meio pessoas que estão ali, ó, só fazendo fofoca. Só fazendo fofoca. E o sexto e último ponto para você formar uma comunidade verdadeira, sincera, é constância. Constância. Você que está anotando, formar uma comunidade exige constância. Você deve manter um contato constante e regular com essas pessoas, a fim de desenvolver uma verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. Tempo. Então, se você encontrar aquela pessoa uma vez na vida, e quando você encontrar, você querer que aquela pessoa se abra para você, ou você se sentir à vontade para abrir o coração para aquela pessoa, para expor uma situação da sua família, para pedir oração, se não houver um relacionamento que haja uma constância, uma continuidade, um contato constante, aquilo ali, você não vai ter evidência de que realmente pode confiar naquela pessoa. Lembra que somos colocados em pequenos testes? Então, os pequenos testes, os pequenos abrir de coração, os pequenos segredos, os pequenos sigilos vão evidenciar se aquela pessoa é uma pessoa constante, se você vai poder contar com aquela pessoa realmente.
A Bíblia nos diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de estar junto das pessoas que falam do amor de Deus. Pelo contrário, animemos uns aos outros. Então a gente precisa se conectar com pessoas que vão nos animar a estarmos mais perto de Deus. Vamos lá, vamos orar junto. Vamos para a igreja junto, vamos ler a Bíblia. E aí, você leu? E aí, como é que foi? Você foi para a live hoje? E aí, o que você achou? Vamos conversar um pouco a respeito do que foi falado lá. Então, você tem uma constância, reencontros com essas pessoas que fazem parte do seu relacionamento, da sua comunidade. Hábito é algo que você faz com frequência e não uma vez ou outra. Você tem de passar tempo com essas pessoas, muito tempo com essas pessoas para estabelecer relacionamentos de confiança. Quando você olha a lista de características, torna-se evidente o motivo por que comunhão é tão rara. Ela significa desistir de nosso individualismo e independência para nos tornar interdependentes. Mas os benefícios de dividir a vida com os outros suplanta largamente os custos e nos prepara para o céu. Há um tempo atrás, se existia muito viagens de pessoas que falavam de Deus e que se conectavam com Deus, e essa viagem se chamava retiro. Olha que legal, retiro. Eu estou me retirando da minha rotina, do meu dia a dia, para me conectar com as pessoas que estão em busca de Deus. E alguns chamam encontro, reencontro, passeio. Não importa qual seja o nome. O que importa é que você se conecte com essas pessoas, esteja junto dessas pessoas, estabeleça com essas pessoas uma amizade constante. Por que precisa ser uma amizade constante, Zandra? Porque a gente nunca sabe o dia do amanhã, a gente não sabe a dificuldade que a gente vai ter amanhã, a gente não sabe a bênção que a gente vai ganhar amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer da nossa vida. E se a gente tem uma amizade consolidada, se a gente tem uma vitória, a gente tem com quem comemorar. E se a gente tem uma luta, a gente tem com quem contar. Com quem contar. Vamos para a reflexão do dia, então? A reflexão do dia de hoje está alicerçada no primeiro ponto que nós falamos. Comunidade exige comprometimento. Então, se você quer fazer parte de uma comunidade, se você quer se associar a pessoas, ter um relacionamento com essas pessoas, caminhar com essas pessoas que amam a Deus, você precisa se comprometer com elas. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão é a base da reflexão do dia. Comunidade exige comprometimento, tá? E o versículo para memorizar, vamos lá, diz assim: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Significa que temos que dar a nossa vida uns pelos outros. Está escrito em João 3,16. Nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Então, se Ele deu a vida dele por nós, significa que precisamos dar também a nossa vida para os nossos irmãos. Jesus é o nosso exemplo. Então, não é para a gente dar as sobras, os restos, os pouquinhos que temos, não. É pra gente dar sinceridade, dar uma amizade sincera, comprometida, uma amizade humilde, uma amizade cortês, uma amizade sigilosa quando for necessário e uma amizade constante. E a pergunta, Zandra, a pergunta pra gente meditar, pra gente dormir, pensar nessa pergunta na cama, pensar nessa pergunta durante o dia de amanhã. A pergunta é o seguinte: como posso ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira no grupo que eu frequento, no grupo que eu faço parte? Como eu posso ajudar a criar as características de uma comunidade verdadeira no grupo em que eu faço parte? Significa você refletir, você pensar: como eu posso trazer para o grupo que eu me relaciono, para os meus amigos, para a minha igreja, para o meu ambiente de trabalho, para a minha faculdade, para as pessoas que eu estou me relacionando,
Como eu posso contribuir para trazer para esse grupo essas características? Quais, Andra? Comprometimento, sinceridade, humildade, cortesia, sigilo e constância. Pensa nisso e eu tenho certeza que Deus colocará no seu coração as estratégias certas para você levar essas características para o meio que você convive. E eu tenho certeza absoluta e plena que só você ganhará com isso. Aliás, não, todos ganharão com isso, além de você, todos ganharão com isso. Eu quero agradecer pela sua audiência, agradecer pela sua presença, parabenizar você por estar firme comigo nessa jornada. Já estamos no 19º dia. E olha, amanhã a gente faz 20 dias de jornada. 20 dias de jornada. Amanhã a gente vai bater, metade cumprida. Mais uma vez, quero dar parabéns para todas as mamães do grupo. Isso, mamãe, parabéns pelo seu dia. Deus abençoe sua vida de forma poderosa, grandiosa. E eu quero te pedir a gentileza de compartilhar com as pessoas que você ama. Compartilhe, conte lá no seu stories, no seu Face, no seu Instagram, nos grupos do seu Zap. Olha, convida pessoas para estarem conosco. Fala, olha, você precisa entrar na jornada comigo. Eu quero ver você nessa jornada comigo. Ainda faltam 21 dias e eu quero ver você comigo. E eu tenho certeza que todas as pessoas que você convidar para estarem junto com você nessa jornada, que elas ainda te agradecerão, dirão para você, olha, muito obrigada porque você me convidou, tem sido transformador na minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai mudar a sorte de todos nós que decidimos entrar nessa jornada. Deus abençoe sua vida, olha, beijo no seu coração, uma noite de paz, de alegria, um dia amanhã sensacional, uma semana extraordinária. E a gente se encontra quando? Amanhã, 22h02 aqui nesse bate-local. Beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.